ministro Benjamin Ziller. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É muito bom retornar à Fortaleza mais uma vez para poder proferir essa palestra no segundo Congresso Brasileiro da Lei 14.133, Imersão nas Contratações Públicas. Eu agradeço o Instituto Partner e todas as pessoas que trabalham, que estão organizando o evento, pela amabilidade, pela presteza, e, com certeza, fico muito feliz de que já estejamos no segundo congresso e, muito provavelmente, teremos muitos outros pela frente. E esses congressos são absolutamente indispensáveis para que os gestores públicos possam lidar com a complexidade natural da nova Lei de Licitações e Contratos. Nós vamos hoje falar sobre contratação direta, que é um tópico interessante da Lei 14.133, mas eu gostaria antes de falar um pouquinho sobre a nova lei, para nós podermos sobrevoar o que traz de novo a nova lei, do ponto de vista macroscópico, e o que já temos hoje em termos de implementação da nova lei nas administrações públicas federal, estadual, municipal. Primeiro, em termos de implementação, eu tenho a honra de poder partilhar aqui nesse congresso conversas com o Fabrício, que é nosso auditor do Tribunal de Contas da União, que está trabalhando exatamente numa auditoria que busca verificar o nível de implementação, o nível de maturidade dos órgãos públicos na utilização da Lei 14.133. Esse é um trabalho que nasceu de uma reflexão que fiz no plenário no final de 2023 e estava um pouco ressabiado com o fato de que não havia no TCU nenhuma representação de licitante questionando ilegalidades, falhas na 14.133. E esse é o tipo de processo que mais é relatado no tribunal, mais é apreciado. O tribunal oferece ao licitante classificado em segundo lugar, ou ao licitante que não se conforma com a licitação, a possibilidade de representar diretamente ao TCU, buscando a correção do rumo daquela licitação. O TCU, os senhores sabem, é um tribunal assimétrico. Ele foi criado constitucionalmente para tutelar o erário, tutelar os cofres públicos e não tutelar interesses privados. Mas quando o segundo colocado representa contra uma licitação e nós percebemos que a licitação está eivada de vícios, de falhas, o interesse público aponta a necessidade de alterar o edital, revogar a licitação, anular a licitação e, portanto, os licitantes são, na verdade, auditores de controle externo avançados que municiam o tribunal com informações relevantes. Mas não havia uma única representação acerca da 14.133. Ou não havia erro nenhum, ou ela não estava sendo implementada. O relatório de auditoria que apresentamos, em outubro de 2023, demonstra um quadro muito ruim. Nós fizemos uma avaliação e algo como 173 mil processos, contratações diretas e licitações foram feitas por meio da 14.133, mas majoritariamente se utilizava a nova lei para contratações diretas por dispensa, inexigibilidade e o pregão eletrônico. Pouquíssimas concorrências, nenhum diálogo competitivo, pouca utilização dos procedimentos auxiliares criados na 14.133. E, portanto, nós resolvemos continuar esse monitoramento, o Fabrício está à frente disso, e hoje temos a possibilidade
daqui a pouco eu devo relatar um segundo monitoramento, de verificar, já em 2024, como está o nível de implementação, o nível de governança, o nível de maturidade dos órgãos para a utilização da 14.133. Extraído do PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, a gente vê que, se nós tínhamos, em outubro de 2023, 170 mil processos utilizando a lei, agora a gente já tem 700 mil, cresceu 4 vezes. Você pode achar que espetáculo, não, mas a lei se tornou obrigatória. Mas um dado é interessante: desses 700 mil, 428 mil são dispensas e algo como 90 mil são inexigibilidades, o que dá algo em torno de 518 mil. De 700 mil, 518 mil processos são contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade. Senhores, a verdade é que o quadro percentual continua o mesmo. Muita utilização da nova lei para dispensas e inexigibilidades, também pregão eletrônico, pouca concorrência, surpreendentemente, credenciamento tem algo em torno de 3 mil, que é um procedimento auxiliar que tem um futuro extraordinário, mas nenhum diálogo competitivo, poucos procedimentos auxiliares. Isso não é o resultado da auditoria do TCU. O Fabrício estava me falando sobre, dando algumas antecipações sobre o índice de maturidade que a gente vai captar, tentar captar, mas isso eu extraí do PNCP rapidamente. E também, no primeiro monitoramento, nós fizemos uma comparação entre o uso da 14.133 e o uso das outras leis de licitação, a 866, o RDC, a lei do pregão, e algo sempre em torno de 3% era o nível de utilização porcentual ou percentual da 14.133. Agora, óbvio que isso não é possível. Agora, a 14.133 é obrigatória. Claro que é uma ultratividade na utilização da lei do pregão, da lei 866, mas a tendência é você ter uma diminuição no tempo da utilização dessas leis. Esse quadro, então, mostra que é absolutamente indispensável que nós continuemos a trilhar a curva de aprendizado para a utilização da nova lei, porque ela, na verdade, ela contém em si mesmo duas leis bem distintas. Uma lei que sedimenta conhecimentos já auridos, que nós já tínhamos, ela aperfeiçoa processos, ela é mais científica, descreve os institutos com maior detalhamento, ela cria ela colmata, preenche alguns espaços que haviam na 866, a 866 quase não falava da etapa preparatória da licitação, a nova lei se esmera em tentar estabelecer um metaprocesso de contratação, levando em consideração que, antes do edital, sem dúvida, temos que dar os passos mais importantes para o sucesso da licitação e do contrato. Etapa preparatória, com estudos preliminares, com gestão de riscos, com a elaboração do termo de referência ou do projeto básico, bem detalhado, talvez até detalhado demais, a ideia do plano anual de contratações, a ideia de governança, de um controle educativo. Tudo isso é, na verdade, uma melhoria do que nós tínhamos antes, um aperfeiçoamento da 866, do RDC, mas e aí é importante, na lei de licitações nova, um espaço extraordinário para inovações. Institutos novos são criados, institutos antigos, pouquíssimo utilizados, são replicados e melhor definidos, e também dando a esses institutos que já existiam uma dimensão maior. Eu me refiro a diálogo competitivo, a nova visão do credenciamento para mercados fluidos, a ideia de contrato de eficiência, de remuneração variável, o regime de contratação do fornecimento e prestação de serviço associado, o procedimento de manifestação de interesse. E eu até poderia seguir aqui, Build to Suit, que não é um regime de contratação de obras, que não está explicitamente colocado na lei nova, porém, implicitamente a lei o recepciona de forma clara.
Esses institutos, contratação integrada, semi-integrada, esses institutos compõem o segundo nível hierárquico da Lei 14.133. Esse é a novidade que a lei oferece a todos nós. E, por certo, é preciso que a administração pública tenha coragem para inovar, tenha qualificação para inovar, porque inovar de per si nada adianta. A ideia de inovação é uma ideia que tem que ser vista com muito cuidado. A lei incentiva a inovação, um dos objetivos da lei é inovação, está no artigo 11, eu não estou inventando a minha cabeça. Porém, inovar não significa um impulso incontrolável para criar o novo diante do antigo. O direito impõe limites à criatividade e à inovação feita, ou seja, é preciso inovar com segurança jurídica, inovar dentro dos limites legais e por certo, a experiência que nós temos no TCU é de que muitas inovações foram muito bem sucedidas e um número maior de inovações foram mal sucedidas. Ou seja, a ideia de inovar por inovar não é uma panaceia que vai curar os males da administração pública no mundo das licitações e dos contratos. Muito bem, mas o nosso tema específico é a contratação direta. A contratação direta, sejamos sinceros, não sofreu, nas normas que tratam da contratação direta, não sofreu uma alteração revolucionária na 14.133. Então, eu tranquilizo vocês no sentido de que aquele que já sabia e conhecia o sentido da inexigibilidade da dispensa de licitação, fundada na Lei 866, pode tranquilamente, com pequenas adaptações, aplicar esses conhecimentos para o novo mundo da nova Lei de Licitações e Contratos. A contratação direta, eu acho que vocês já estão vendo, é uma exceção jurídica, porém, no mundo da realidade, ele é o caminho preferencial do gestor. E eu não preciso inventar, eu dei os números aqui, dos 700 mil casos, 500 e tanto eram contratações diretas. Isso é obviamente, por licitação realizada ou por contratação realizada. Esse número cai um pouco quando você fala do valor movimentado, dos recursos movimentados, porque grande parte desses casos dizem respeito a contratações diretas por dispensa de baixo valor. Então, mas, de qualquer forma, eu não tenho esse número aqui, mas, de qualquer forma, eu tenho de outubro de 2023. E, ainda assim, a contratação direta, por volume de recursos, continua sendo o item mais utilizado da Lei 14.133. Mas é uma exceção constitucional. A Constituição deixa bem claro, o artigo 37, inciso 21, que obras, serviços, compras devem ser realizados mediante licitação prévia. Aí vejam, a menos dos casos excepcionados pela legislação, diz a Constituição, ressalvados os casos especificados na legislação. Isso significa que o legislador pode excepcionar a regra geral da licitação, mas ele não tem, obviamente, um passaporte absoluto, um mandato em branco, para excepcionar qualquer caso, afastar a licitação em qualquer situação. Não, ele se submete aos princípios da administração pública, às regras constitucionais, aos princípios regedores da Lei 14.133 e, portanto, não se tolerará, por exemplo, lei, por inconstitucional que será, que diga que o TCU não precisa licitar, que no estado do Ceará, licitação foi abolida. Esses casos são inconstitucionais porque violam o princípio da impessoalidade, da moralidade, da eficiência. Por certo, a norma é inconstitucional. Porém, o legislador tem espaço dentro do quadro constitucional para excepcionar a regra da licitação. E ele o faz de duas formas básicas, né? Criando as hipóteses de inexigibilidade e a hipótese de dispensa de licitação. Era assim na 866, continua na 14.133. A hipótese de inexigibilidade de licitação, tradicionalmente, é tida como uma hipótese em que há inviabilidade de competição. Ou seja,
é algo que é determinado pelo mundo real. A realidade, por alguma circunstância, impõe que a competição não deve ser realizada, não pode ser realizada, não é recomendável a competição naquele caso. Claro que sobressai rapidamente na nossa cabeça a hipótese do fornecedor exclusivo. Se eu sei que o bem pretendido pelo Estado é fornecido apenas por uma empresa, para que abrir uma licitação, gastar tempo e dinheiro, se você sabe que só uma empresa pode fornecer o objeto pretendido pelo Estado? Isso é um caso claríssimo de inviabilidade de competição. Mas nós vamos ver que, curiosamente, a Lei 14.133, ela amplia, né, essas hipóteses de inexigibilidade de licitação. A 866 elencava claramente que a licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição, vírgula, em especial, 2 pontos. E citava 3 exemplos: a do fornecedor exclusivo, a de serviços técnicos de natureza intelectual prestado por notórios especializados, quando o serviço tinha uma natureza singular, e também para a contratação de profissionais do setor artístico, consagrados pelo público, pela crítica. Esses eram os 3 casos típicos, exemplificativos, previstos na 866, o que não significa dizer que não haja outros casos. E há. Nós, durante toda a vigência da 866, o Tribunal de Contas, chamado a deliberar sobre credenciamento, diz claramente que o credenciamento era uma hipótese de inexigibilidade de licitação, ou seja, era o credenciamento na sua forma tradicional, quando o Estado deseja contratar de forma delimitada e paralela, quando o Estado faz um chamamento para que diversas empresas ou profissionais possam dividir o bolo que o Estado oferece. Vejam, numa licitação, o Estado tem um bolo e alguém ganha aquele bolo. No credenciamento, o bolo é fatiado e as fatias são distribuídas por algum critério objetivo para os profissionais, para as empresas que se credenciam perante o Estado na forma de um edital. A lógica inicial do credenciamento, isso é importante que vocês percebam, é de que não há um vencedor. O credenciamento talvez seja a forma de contratação mais democrática existente na administração pública, porque ela amplia a possibilidade de você contratar inúmeros, múltiplos fornecedores, múltiplas pessoas físicas ou jurídicas. O tribunal dizia, olha, credenciamento de postos de gasolina, credenciamento para fornecimento de vale-refeição, credenciamento para contratação de oficinas que façam a manutenção dos veículos da Polícia Federal, são formas de inexigibilidade, não há uma licitação, e era, portanto, havia incidência clara do caput do artigo 25, que falava de inexigibilidade de uma forma geral. A Lei 14.133 amplia esse leque no artigo 74 e estabelece, para além do fornecedor exclusivo, para além do profissional do setor artístico e para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, os 3 exemplos que a Lei 866 já trazia, há alguma diferença, a gente vai falar sobre isso, mas cria 2 outras hipóteses de inexigibilidade que não estavam previstas na 866. O credenciamento e a locação ou aquisição de imóvel cuja localização e instalações condicionem a escolha do imóvel. E aqui a gente tem alguns probleminhas, eu tenho que reconhecer. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Fornecedor exclusivo. Primeiro é preciso, esse é o mais intuitivo, o mais claro, a mais clara das hipóteses de inexigibilidade. Como já disse, se há um regime monopolista, se uma única empresa fornece aquele bem pretendido pelo Estado,
realizar uma licitação pode até ser um ato desnecessário, antieconômico, está gastando dinheiro e tempo, se você já sabe quem vai ser o vencedor, o único que poderá ser o vencedor se ele se inscrever na tua licitação. Alguns aspectos que o TCU sempre mencionava, que era a dimensão territorial da exclusividade. Vejam, a prova da exclusividade, a gente já vai ver, foi feita agora pela 14.133 de uma forma bem mais flexível. Mas pela 866, como é que se provava a inexigibilidade, a exclusividade do fornecimento? Era por um documento da junta comercial ou uma documentação vinda de um sindicato, de uma federação ou de uma confederação patronal ou entidades assemelhadas. Um atestado de que aquela empresa, Zimler Móveis, era a única que em Fortaleza produzia os móveis pretendidos pelo Estado. Mas vejam, se é o governo federal que está realizando uma licitação, se quer comprar 20 mil cadeiras e mesas para instalar nos prédios públicos federais em Fortaleza, ou mesmo que seja o Estado, eu pergunto, será que só empresas de Fortaleza se interessarão por uma licitação dessa magnitude? Então, um atestado de exclusividade com uma dimensão limitada era insuficiente para abonar a certificação, para certificar a exclusividade do fornecimento. Isso era uma coisa que a nossa jurisprudência sempre bateu. Agora, em outros casos, como, por exemplo, aquisição de combustível para a frota de carros do Tribunal de Contas da União, é óbvio que nós estamos falando de postos de combustíveis que estejam num raio de 3, 4 quilômetros do TCU, no máximo. Portanto, aqui a dimensão territorial cai, a gente só vai atrair postos de gasolina que estejam dentro de uma limitada área geográfica. Então, esse é o primeiro ponto, isso continua valendo claramente. Uma das principais falhas que a gente percebe nas inexigibilidades de fornecedor exclusivo é o déficit na demonstração da exclusividade do fornecimento. E mais, o TCU diz, vindo um documento maravilhoso, esse documento é espetacular, vamos verificar se o seu conteúdo é crível, se ele traduz informações verídicas. Há muitos casos em que juntas comerciais, federações, confederações, no passado, simplesmente registravam dados tal como fornecidos pela empresa, pouco importante se eram verídicos ou não. Então, isso é relevante, checar, diligenciar a veracidade dos documentos. Também é importante mencionar que a economia privada, ela é muito fluida, ela evolui muito rapidamente. Então, se hoje eu tenho Benjamins Móveis como fornecedor exclusivo de um tipo de móvel, daqui a 6 meses eu não garanto que não haja um outro concorrente à minha empresa, né? Lamentavelmente, vai concorrer com a minha empresa. Bem, então é importante que a administração pública fique atenta para a veracidade, para a temporalidade do conteúdo dos atestados que são trazidos para a demonstração da exclusividade do fornecimento. Bem, hoje a 14.133 diz que a prova da singularidade do fornecimento pode ser feita por atestado exclusivo, por contrato exclusivo, por declaração de fabricante ou por outro documento idôneo. Há uma certa abertura, muito bem feita, na minha opinião, para que haja essa prova. Realmente, a 866, de alguma forma, tinha limitado, sem grandes razões lógicas, a possibilidade dessa demonstração. Bem, há uma súmula do TCU 255 que fala exatamente o que mencionei. Cabe ao agente público comprovar a veracidade da documentação. Então, se é uma súmula do TCU, é porque é um conjunto de decisões uniformes nesse sentido. Só são sumuladas, né, decisões, entendimentos que já se consagraram na jurisprudência. Então, isso é uma demonstração de que a jurisprudência segue esse caminho. Bem, segundo exemplo, serviços técnicos profissionais de natureza predominantemente intelectual por notórios especializados. Bem,
Primeiro, nós temos que ter serviços técnicos profissionais de natureza intelectual. Bem, senhores, todo serviço técnico, mais nobre, menos nobre, mais operacional, mais mesmo em nível maior intelectual, mas todos eles têm um conteúdo intelectual. Mas ele fala que o serviço tem que ter natureza predominantemente intelectual. Então, vejam, daí a gente tem um conjunto de serviços técnicos e nós vamos extrair um subconjunto com os serviços que têm um conteúdo predominantemente intelectual. Isso é óbvio, isso é direito, isso não é matemática, eu não dou a régua e compasso para vocês, é isso, é aquilo, mas tem que ter um nível de complexidade esse serviço, tem que exigir da empresa ou da pessoa física um esforço intelectual superior ou bem superior à média para que possa ser catalogado como uma hipótese de inexigibilidade. A lei fala estudos técnicos, projetos básicos, executivos, pareceres, assessorias, fiscalização de obras, treinamento, serviços advocatícios. Não se enganem, não são todos serviços advocatícios, são de natureza predominantemente intelectual. Há uma lei da OAB que, peguei o pior exemplo, né, porque há uma lei que foi feita especialmente para a OAB, que muda um pouco esse cenário, mas pareceres, assessorias, fiscalização de obras só serão enquadráveis na hipótese de inexigibilidade se tiverem uma natureza predominantemente intelectual. Bem, tem que ser prestado por um profissional de notória especialização. E aqui houve uma pequena diferença em relação ao 866. Diz a lei, o notório especializado é a pessoa física ou pessoa jurídica cujo conceito permite inferir que seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado. Reconhecidamente adequado. Na 866, a palavra utilizada, o advérbio utilizado era indiscutivelmente. Quando a gente usa o indiscutivelmente, nós estamos dizendo que esse notório especializado é, sem dúvida nenhuma, de forma indiscutível, aquele que tem maiores condições ou melhores condições de prestar o serviço de natureza técnica, o serviço técnico de natureza predominantemente intelectual. Agora, basta que seja reconhecidamente. E aí, essa mudança vai ao encontro da jurisprudência do TCU. Por quê? Porque, da forma como estava escrito, muitas vezes, e o TCU se inclinou no início da 866 por esse caminho, nós dizíamos, só pode ser contratado por inexigibilidade se aquele notório especializado for o único que pode executar aquele serviço. E a lei ainda continha uma expressão que reforçava essa acepção, porque ela dizia que o serviço tinha que ter natureza singular. Singular pode ser tido como dentro da acepção única, ou seja, o serviço é tão especializado, tão diferenciado, que só uma pessoa poderia, o notório especializado, indiscutível, poderia prestar esse serviço. O tribunal evoluiu na jurisprudência, mesmo com base na 866, e chegou à conclusão de que é possível, sim, reconhecer que haja 3, 4, 2 notórios especializados que eventualmente tenham as qualificações para tanto e que, indiscutivelmente, 2, 3 poderiam realizar aquele serviço de uma forma adequada. E vocês, portanto, podem perceber no Tribunal de Contas que a nossa jurisprudência diz, mesmo havendo pluralidade de notórios especializados, capazes de prestar o serviço, cabe à administração escolher um dos 3 por algum método que permita que seja fundamentada e motivada a definição. Então, nós vamos dizer, olha, tem 3 grandes advogados tributaristas com igual qualificação que podem fazer o parecer que a administração pública está desejando. Bem, porém, um é especializado numa área que é a decisiva para a elaboração daquele parecer jurídico.
esse pode ser o ponto de distinção para a escolha desse parecerista. Ou se os três são, do ponto de vista qualitativo, de qualificação, absolutamente equiparados, aquele que cobra menos, aquele que, eventualmente, vai exigir um valor menor para a elaboração do parecer. Vejam, portanto, que agora, essa jurisprudência do TCU, na minha opinião, data vênia, não temos um processo julgado, foi reforçada. Ou seja, a inexigibilidade para os notórios especializados pode, eventualmente, na hora da definição da contratação direta, fazer uma análise entre diversos notórios especializados, escolher um dentre vários para ser contratado. Isso aumenta e amplia o universo de contratação por inexigibilidade com base nesse dispositivo. Um parênteses. Há uma coisa que eu não falei que preciso falar. Quando a gente está no mundo da contratação direta, nós estamos num caminho secundário, num plano B constitucional. O plano A constitucional é a licitação. O plano B é a contratação direta. Ou seja, você só pode contratar diretamente nas hipóteses excepcionais previstas na lei. Bem, então, isso de imediato impõe que nas contratações diretas nós usemos uma interpretação restritiva e não ampliativa. E nas licitações nós devemos usar interpretações, fórmulas de interpretação que sejam ampliativas. Porque, vejam, se você na exceção, se você começa a ampliar a utilização da exceção, a exceção vira regra e a regra vira exceção. Portanto, esse é um caminho inexorável para o gestor público. Vocês devem, de forma absolutamente linear, interpretar restritivamente as hipóteses de contratação direta, tanto de dispensa quanto de inexigibilidade. Se a lei na contratação direta fala de organizações sociais, não cabe estender de forma simplória para organizações de sociedade civil de interesse público. Ela não falou isso. Se não falou, você vai ter que gastar muito latim e juridiquês para me demonstrar que ela não falou, mas ainda assim a lei abarca as OCIPs. Muito bem. Então, senhores, a nova hipótese de inexigibilidade faz uma alteração no advérbio, na definição do notório especializado, em vez de indiscutivelmente é reconhecidamente, e retira a necessidade de se demonstrar que o serviço tem a natureza singular. Há no TCU também jurisprudência muito interessante, dizendo que a notória especialização ela é circunstancial e deve ser analisada, por exemplo, sobre um prisma territorial. É um caso em que eu fui o relator, você tinha um órgão federal que contratou um escritório, uma empresa estatal, federal, que contratou um advogado trabalhista. Esse escritório de advocacia trabalhista não era conhecido pela unidade técnica do TCU. Então, eles colocaram no relatório, na instrução da unidade técnica, que aquele escritório, liderado por um advogado, não era um notório especializado. Quando a gente foi ver, aquele desconhecido era, na verdade, um desembargador trabalhista e, na verdade, o melhor advogado trabalhista do Maranhão. Senhores, é claro que naquelas circunstâncias era um notório especializado. E o tribunal disse, sim, esse é um notório especializado, vale a contratação por inexigibilidade. Então, senhores, notórios especializados não são deuses, não são semideuses, não são figuras míticas, são seres humanos que detêm a qualificação dentro, obviamente, das suas próprias circunstâncias. Senhores, a lei da OAB que eu tinha mencionado é uma lei que tentou fugir, que tentou permitir que os serviços de advocacia pudessem ser contratados com mais facilidade por inexigibilidade de contratação. A Lei 8.906 diz que os serviços profissionais de advogados são técnicos e singulares. Singulares porque eu estava pensando na 866. Quando comprovada a sua notória especialização e natureza intelectual. Então, serviços advocatícios, por força de lei,
se você demonstrar que aquele advogado ele é notório especializado, daí decorre, logicamente, por força da lei, que ele é um serviço técnico, que eles são técnicos e singulares. Então, vejam, a grande verdade é que houve uma enorme ampliação das possibilidades de contratação de advogados, de serviços de advocacia, com base no exemplo de inexigibilidade que mencionei. Mas, reparem, inexigibilidade para serviços advocatícios tem que ser demonstrada por força da lei do OAB com a demonstração da notória especialização, tá certo? Esse passa a ser o único ponto fundamental para você contratar por inexigibilidade um escritório de advocacia. Antigamente, nós, no TCU, se vocês olharem a nossa jurisprudência, ela tem que ser olhada com muito cuidado, porque ela tem um caráter evolutivo, ou seja, o que eu decidi há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, talvez hoje não seja a jurisprudência predominante, mas vocês vão ver muitos casos em que nós dizíamos, olha, esses serviços advocatícios estão sendo prestados por notórios especializados, porém eles não têm natureza singular, não são complexos, não são difíceis, são trabalhos usuais e, portanto, não poderiam ter sido contratados por inexigibilidade. Hoje, basta demonstrar, por força de lei, não que eu concorde, data vênia, que o serviço advocatício é prestado por um notório especializado. Contratação de serviços artísticos. Aqui há uma replicação do que há na 866 com o acréscimo de uma jurisprudência do TCU clara. Então, é inexigível a contratação de artista contratado diretamente ou por empresário exclusivo, que seja consagrada pela crítica ou pela opinião pública. A grande verdade é que a inexigibilidade é clara no mundo real. Você não conseguiria fazer uma licitação entre artistas, entre cantores, por exemplo, para se apresentar numa festa aqui em Fortaleza. Vamos chamar Caetano Veloso, Roberto Carlos, Gal Costa. Técnica e preço, né? Impostação vocal, uma nota, né? Afinação. Quem vai se submeter a um ridículo desses, né? E que comissão de licitação é essa que teria a coragem de dar nota à voz de Gal Costa? A Gal Costa morreu, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, eu sou um fã de Gal Costa. Para mim, ela nunca morreu. Mas a verdade é que é ridículo, né? Você tentar apurar qualitativamente, tecnicamente, a qualidade vocal, artística de artistas que se consagraram. Bem, mas aí surge, por certo, então, a contratação inexigível. Não é um método para escolher esse artista. Mas, é claro, você tem que ter algum tipo de... Você tem que motivar e fundamentar por que você escolheu este, não aquele, seja pelo cachê que ele vai cobrar, seja porque, naquele caso, aquele profissional é mais consagrado diante de um público específico. Mas a lei, se vocês olharem depois, ela diz que o empresário exclusivo que vai intermediar a contratação do profissional artístico tem que ter um contrato de exclusividade permanente e contínuo. Ou seja, tem que haver a demonstração de que aquele empresário empresaria aquele artista continuamente. Isso, na verdade, surgiu do Tribunal de Contas da União com uma série de fraudes que foram realizadas pelo Ministério do Turismo, convênios foram patrocinados pelo Ministério do Turismo, outros ministérios também, para a realização de shows, festas juninas, festas de rodeio, nas cidades, geralmente do interior, de Nordeste, Norte e outros lugares. E havia uma intermediação por parte de algumas empresas, de diversos artistas, cobrando valores muito superiores aos cachês. E aí o tribunal, houve uma alteração na regulamentação da prestação de contas desses convênios e os cachês deveriam ser apresentados. Quando eles foram apresentados, você viu que esses empresários recebiam 90% do valor e 10% era para o artista. E aí houve uma jurisprudência defensiva do tribunal que foi, obviamente, incorporada a 14.133. Essa é uma das características da 14.133. Ela homenageia
a jurisprudência do TCU de uma forma que às vezes me deixa envaidecido, né? Eu olho a lei, às vezes, pô, esse texto aqui, dessa lei, é um acórdão que eu relatei. Eu não sei se isso é para o bem ou para o mal, mas, sem dúvida, como eu sou ser humano, fico envaidecido. Bem, então fiquem atentos quanto às características específicas que a lei traz acerca da contratação por inexigibilidade de profissionais consagrados do ramo artístico. E aí surge uma novidade, que é o credenciamento. O credenciamento é um procedimento auxiliar, ou seja, é inexigível os objetos que possam ser contratados por meio de credenciamento. O TCU definiu o credenciamento, porque não existia explicitamente o credenciamento na 866, como um procedimento da administração pública, em que a administração pública convoca interessados para, segundo condições definidas, previstas no edital de credenciamento, credenciarem-se como prestadores de serviços de um negócio futuro. Então, o credenciamento se inicia por um chamamento para que os profissionais ou empresas possam atender aos requisitos previstos no edital do credenciamento, para que, no futuro, possam, eventualmente, assinar contratos com a administração pública, dentro da lógica inicial de divisão do bolo em fatias e de não consagrar um vencedor que recebe todo o bolo. Então, há diversos tipos de credenciamentos, associação de catadores, pequenos produtores de gêneros alimentícios, professores, profissionais de saúde, laboratórios, oficinas mecânicas, todos são casos em que no bojo da 866, nós do TCU já reconhecíamos como legítimos. O credenciamento não existia explicitamente, mas o TCU dizia, o credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade prevista no caput. Não era um exemplo, mas nós reconhecíamos a inviabilidade de competição. Bem, hoje o credenciamento está explicitado, é um procedimento auxiliar e ele pode ser realizado em 3 hipóteses. Quando a contratação é paralela e não excludente, quando você tem uma seleção a critério de terceiros e em mercados fluidos. São essas 3 hipóteses. Então, se você tem, por exemplo, serviços advocatícios, você pode, eventualmente, fazer um credenciamento para contratar advogados e estabelece um critério objetivo para dividir, segregar as lides a cada um dos advogados, a cada um dos escritórios. Não há um vencedor, não há um segundo colocado, tem que ser um critério objetivo. Pode ter uma lógica territorial, eventualmente, tá certo? Ou seja, se o conflito se dá no Rio Grande do Sul, que seja, obviamente, utilizado, os escritórios sejam prioritariamente utilizados os escritórios de advocacia do Rio Grande do Sul. Com seleção a critério de terceiros, é tipicamente o caso de planos de saúde, em que você tem a possibilidade de contratação de médicos, laboratórios de análises clínicas e hospitais. O Estado convida essas entidades, esses médicos, hospitais, laboratórios, para se credenciarem, claro, atendidos às regras do edital, tem que ter a qualificação. O preço, nesse caso, é pré-determinado, ou seja, através de uma consulta ao Conselho Federal de Medicina e outras fontes de dados. E quem escolhe o médico que vai prestar o serviço é o beneficiário do plano de saúde. É o beneficiário que escolhe. E se eu vou usar o médico, eu escolho o médico que melhor me atende dentre os credenciados. E, finalmente, e essa é a novidade, credenciamento para mercados fluidos. É claro que existem sistemas concorrenciais próximos da concorrência perfeita. Quando você tem muitos competidores, você tem um jogo entre oferta e procura muito intenso, e o preço, afinal, ele é fluido, porque ele não se estabiliza, né? Ele oscila exatamente porque há uma competição muito forte entre os diversos agentes econômicos. Então, nesse caso, uma licitação captaria uma foto, né? Você faz uma licitação num determinado momento para ver quem oferece o melhor preço. Quando você vai contratar daqui a 2 meses, se você olhasse o filme, você já diria que talvez outro
competidor pudesse ter sido contratado, porque houve uma oscilação na lei no preço de mercado pela lei da oferta e procura. Bem, aqui a gente tem uma questão importante. Talvez o legislador, talvez não, com certeza, o legislador quis criar o germe, a raiz do marketplace público, que é, na verdade, uma forma de contratação tal como nós fazemos as contratações no mundo privado, usando o submarino, o mercado livre, né? Hoje, poucas vezes a gente sai de casa, a gente compra tudo pela internet com um aplicativo que faz a pesquisa por nós e que já faz a seleção, eventualmente, do local mais barato, do produto mais adequado. Isso pode ser importado para o Estado, nós podemos ter um submarino público, um mercado livre público e escolher, através desse aplicativo, por meio de inexigibilidade de licitação, porque não é uma licitação formal, qual é o fornecedor e o preço do produto que nós desejamos contratar. Mas aqui, senhores, há um detalhezinho, que há uma competição de preço. Ou seja, mesmo que, se eu entro no meu submarino público, né, que é um aplicativo público similar ao submarino, eu vou escolher o primeiro colocado, né? Eu vou ver quem é o mais barato, né? Se eu tenho a especificação do bem. Portanto, de novidade, a gente vê explicitamente que esse tipo de credenciamento pressupõe uma competição, uma microcompetição. Só que não é uma competição tal como se dá no mundo das licitações, com as regras de habilitação, julgamento das propostas. Percebem isso? Bem, aqui, e eu não vou resolver essa questão, muitos autores entendem que esse último credenciamento de mercados fluidos não seria uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Ou seja, que apesar da lei ter dito que o credenciamento é uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação, em mercados fluidos, o que há mais é competição. O problema é que há tanta competição que a licitação não é adequada. Então, não é inviabilidade de competição, é excesso de competição. Percebe o que eu estou falando? Então, isso vai... Claro que a gente vai depois discutir isso, mas importante é que, mesmo que não seja uma inexigibilidade, a lei permite que o credenciamento seja feito. Quanto tempo eu tenho, Ouro? Já devo ter esgotado. Já esgotei, né? Bem, eu poderia falar sobre dispensa de licitação. Houve uma certa ampliação das hipóteses, eu só vou falar de uma, que é mais importante. Além das contratações por baixo valor, em que houve uma expansão dos limites, né, para 50 e 100 mil reais, vou chamar a atenção para um último caso, que é a contratação emergencial. A contratação emergencial surge quando há um risco, né, de perecimento de valores jurídicos importantes, como bem, vida humana, patrimônio público, patrimônio privado. Vocês sabem que a 866 dizia que era possível a contratação emergencial desde que ela tivesse um limite de 180 dias entre o fato gerador e o fim do contrato e não pudesse haver a renovação, a prorrogação do contrato. A ideia faça a contratação emergencial até que a licitação final seja feita para o objeto permanente. Bem, essa lógica continua, porém foi ampliado para 1 ano. Você tem agora a possibilidade de contratações emergenciais por 1 ano, não duração do contrato, do fato gerador até o final do contrato. E continua a não prorrogação. Faltou algumas coisas, uma última hipótese também de inexigibilidade, que é a dos imóveis cuja localização e especificações condicionam a escolha. Aqui o que houve foi era uma dispensa de licitação, virou uma inexigibilidade. Não há grandes alterações, mas o importante é que vocês sejam capazes de motivar e fundamentar a razão pela qual escolheram aquele imóvel e não outro. Tem que haver também a demonstração de que não há imóveis públicos vagos aptos a fornecer, aptos a atender às necessidades da administração. Bem, pessoal, é óbvio que eu não tenho a menor condição de falar sobre dispensa de licitação, são múltiplos incisos. A hipótese de dispensa apenas, eu digo, é uma hipótese em que o legislador
opta por afastar a licitação. Não há problemas no mundo real, muitas vezes poderia haver competição, poderia ter sido realizada a licitação, porém, e isso é importantíssimo, um bem jurídico superior prepondera sobre a impessoalidade, sobre a eficiência, e, em nome desse bem jurídico superior, o Estado, o legislador, afasta a licitação. Então, sempre que vocês estiverem realizando uma dispensa de licitação, pensem sempre o seguinte: que valor jurídico eu estou tutelando que supera a ideia de impessoalidade, eficiência, princípios básicos da licitação? Se você não detectar esse valor jurídico, pare e faça a licitação. Não há hipótese de dispensa de licitação em que você não esteja buscando a segurança do Estado, casos de guerra, situação emergencial, pessoas podem morrer. Eu quero incentivar o desenvolvimento institucional, eu quero incentivar pesquisas tecnológicas. Tem que haver um valor jurídico por trás da dispensa. Se você não é capaz de detectar, você já tem a resposta. Tem que licitar. Está em dúvida? Não, não tem mais dúvida. Se tem dúvida, tem que licitar. Senhores, é óbvio que o tempo é pouco para descrever todas as hipóteses, nem penso nisso, apenas concluindo, dizendo que, no fundo, no mundo das contratações diretas, não houve revolução, não houve alterações abruptas, o que houve foi, sim, alguns ajustes, alguns bons, outros nem tanto, mas a lógica é sempre essa: se você tiver que fazer uma contratação direta, desacelere o carro, você está andando por uma estrada secundária, não é asfaltada, não tem sinalização adequada, diminua a velocidade, seja mais prudente, motive e fundamente de forma adequada para que você possa fazer a melhor contratação possível sem nenhum problema com os órgãos de controle, tá certo? Muito obrigado e desculpe ter passado o tempo.